vamos dar início à patologia nodular da tireoide, começando pela doutora Isabel Manita, que nos irá falar da abordagem clínica, do exame objetivo, imagiológico e citológico também, que depois será complementado pelo Dr. Nuno Manso, que nos falará das características a nível ecográfico e sua classificação, e por fim a doutora Cecília Alves, que falará no exame anatomopatológico. Vamos começar com a doutora Isabel. Obrigada a todos, bom dia. Obrigada também por estarem aqui presentes num sábado de manhã. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o amável convite para estar aqui presente. Também gostava de dizer que tem sido este percurso já há mais de 10 anos na Sintra Médica, tem sido um grande gosto para mim. Acho que acabamos por ser todos uma grande família e acho que estas reuniões são extremamente importantes, até para nos conhecermos presencialmente, porque muitas vezes eu trabalho convosco quase todos os dias e não tenho o prazer de conhecer pessoalmente. E, portanto, estarmos aqui a partilhar as nossas experiências é excelente. Obrigada a todos. Então, como disse a doutora Filomena, a minha colega das quintas-feiras, das longas quintas-feiras, eu venho falar um pouco da patologia nodular da tireoide, da sua abordagem, sobretudo a parte clínica, para deixar a parte dos exames complementares para os colegas. Muitas vezes os nódulos da tireoide costumam ser vistos como um nódulo, é uma patologia papão, não é? Portanto, um doente fica catalogado, eu tenho um nódulo da tireoide e vou ter patologia para o resto da vida, do ponto de vista psiquiátrico, e não é isso. Portanto, a patologia nodular da tireoide, com função da tireoide mantida, é uma patologia estrutural. E o nódulo da tireoide é uma lesão identificável na glândula tireoideia que é radiologicamente distinta do restante parênquima. Tem uma prevalência muito elevada, cada vez mais elevada, porque muitas vezes são solicitadas ecografias sem indicação e, portanto, temos uma baixa percentagem de cerca de 7 a 15% é que são malignos. Como toda esta patologia é bastante mais frequente nas mulheres do que nos homens. Temos que ter em atenção que 90% têm um excelente prognóstico. A sua avaliação criteriosa tem como objetivo identificar os casos de malignidade daqueles que realmente necessitam de cirurgia para diagnóstico definitivo, evitando o sobrediagnóstico. Isto é importante. Muitas vezes temos um micronódulo, que muitas vezes até é um quisto coloide, portanto, e depois vai ser abordado pelo Dr. Nuno Manso. Nós temos quer os colegas da radiologia, quer nós endocrinologistas, quer os colegas de medicina geral familiar, tranquilizar o doente, porque aquilo não é um achado. Se calhar já nasceu com aquele quisto e, portanto, é uma coisa sem significado clínico. Em geral, apenas os nódulos com mais de 1 centímetro, portanto 10 milímetros, são clinicamente relevantes, salvo, obviamente, que depois também vamos falar ao longo da apresentação, algumas exceções. Como eu falei, portanto, como toda a avaliação e como na cardiologia e transversal a todas as especialidades, o mais importante é a história clínica. Muitas vezes solicitarmos exames sem percebermos porque é que os pedimos, não conseguimos entender. A parte do exame objetivo é fundamental. Nós muitas vezes pondo a mão no pescoço conseguimos perceber se temos alguma patologia grave ou não. E obviamente temos os métodos complementares de diagnóstico. Eu ontem estive a trabalhar no Algarve e posso dizer que a última doente que vi, uma jovem, a mãe dela ia fazer uma citologia por um nódulo até suspeito, isto eram 8 da noite e entra o marido e entra a filha com 14 anos. E a menina entra e eu fico apavorada, assim, 8 da noite, era uma doença de Graves, assim, de caras, um bócio de livro que a gente já não vê, um olho, uma exoftalmia com um olho de fora. E com a miúda, pai, com 30 e tal quilos e toda a tremer, e se eu vos disser que ela está há 2 anos a ser seguida, isto no Algarve, não é? Na psicologia, porque tem um distúrbio de ansiedade, inclusive os pais acharam que ela tinha uma patologia ocular e ficaram assustados, levaram a oftalmologia e o colega disse que ela via muito bem e está a ser acompanhada todas as semanas na psicologia, porque ela não se consegue concentrar, está extremamente cansada, ou seja, às vezes nós temos que saber escutar o doente e não só e olhar para o doente. Eu acho que às vezes esta questão está-se muito preocupada em rotular, às vezes basta só escutarmos.
Mas é realmente assustador. Isto acontece, isto é real, e em sítios mais do que outros, mas isto no Algarve é o dia a dia, portanto, e a pessoa fica realmente, pensa assim, então afinal, nós somos médicos, somos técnicos, somos profissionais de saúde, somos o quê, não é? Portanto, esta parte é extremamente importante. A história clínica e o exame objetivo. É evidente que esta patologia é mais grave nos extremos da idade, lá está, portanto, a falar das pessoas mais jovens, das pessoas mais idosas. Como é mais frequente no sexo feminino, portanto, temos que ter atenção mais aos nódulos no sexo masculino. Se existe ou não história familiar de carcinoma da tiroide, se existem síndromes familiares associados. Outra questão importante é saber, muitas vezes, os jovens que tiveram um linfoma, uma leucemia na infância, se existe uma história de irradiação da cabeça do pescoço ou em idade jovem. Outra situação muito frequente é, cada vez mais temos os carcinomas da mama e as doentes são submetidas à radioterapia. A imobilidade na palpação para nós é um critério muito importante. A questão do crescimento, o doente diz que até já tinha um nódulo há algum tempo e que cresceu muito rapidamente. Às vezes vêm disfónicos, portanto isso também é um sinal de alarme. Têm sintomas compressivos, se o nódulo é firme. Muitas vezes, e eu trabalhei anos a fio ao pé de um serviço de oncologia, temos a captação em PET e que muitas vezes nos referenciam os doentes por haver captação, e sempre que existem adenomegálias também são critérios de suspeição. Primeira avaliação, extremamente simples, análise ao sangue. Habitualmente pedimos um TSH, eu também peço muitas vezes o T4 livre, mas porque raramente também temos hipotireoidismos secundários que não têm nada a ver com o nódulo da tiroide, mas para não me passar despercebido também peço. Eventualmente alguns colegas meus pedem a calcitonina por sistema, eu não peço, porque a prevalência é muito baixa. Aqui, e passando aqui a mensagem também para a medicina geral e familiar, há muitas vezes este pedido da tiroglobulina que não faz qualquer sentido num doente que tenha a tiroide. Portanto, se o doente tiver a tiroide, obviamente que vai ter que ter a tiroglobulina. Se o doente não tiver, se não tiver tiroide, faz sentido pedir a tiroglobulina como marcador tumoral. Evidentemente que temos que saber interpretar os níveis de tiroglobulina. Em relação à ecografia, que vai ser debatida na próxima apresentação do Dr. Nuno Manso, é o melhor exame de imagem, sem dúvida, é não invasivo, é ótimo para a detecção de nódulos, tem uma sensibilidade muito alta, permite visualizar os nódulos não palpáveis e avaliar as suas características e, como vai ser explicado na apresentação seguinte, identifica os nódulos que têm indicação para ser submetidos a citologia. Isto vai ser debatido e apresentado pelo Dr. Nuno Manso a seguir, mas há alguns critérios que nos fazem suspeitar. A presença de microcalcificações, o nódulo ser mais alto que largo, ter os limites irregulares, o ser extremamente hipoecogénico. Existem várias sociedades médicas internacionais para facilitar e uniformizar a prática clínica, que também vão ser discutidas na próxima apresentação. Eu trago aqui que é sempre importante termos um relatório completo, com, obviamente, a identificação, lá está a informação clínica, que eu peço imensa desculpa aqui aos meus colegas, à doutora Cecília e aqui aos técnicos. Eu trabalhei aqui com imenso tempo na anatomia patológica e continuo, portanto, aqui a nossa Ana Moriés, mas cada vez mais às vezes temos aquela pressão, temos muitos doentes e escrevemos muito rápido e eles nem conseguem perceber o que é que eu escrevo, mas eu vou estar atenta. Portanto, basicamente, a nível de relatório é extremamente importante focarmos e desenvolvermos cada nódulo. Mais uma vez, portanto, estes critérios, portanto, de suspeição levam-nos a pensar, este nódulo, às vezes podemos ter um nódulo de 4 cm que não tem a menor indicação para citologia, porque já foi puncionado e era tudo bem e tem um aspecto espongiforme e com áreas quísticas e não tem relevância clínica, mas, no entanto, podemos ter ao lado um nódulo de 14 mm com suspeição e que tem critério para fazer a citologia. Em relação, então, aqui isto também vai ser falado, portanto, pelo Dr. Nuno Manso, aqui a principal mensagem é a ecografia não pedido de rotina, ou seja, primeiro fazer uma avaliação, ou porque existe uma suspeição clínica ou, no exame objetivo, ou porque existe uma história familiar, ou porque existe uma queixa concreta, mas não pedir de avaliação de rotina, senão vamos ficar com os incidentalomas que depois não sabemos o que é que vamos fazer com eles.
O segundo exame, portanto, sem dúvida, é a citologia aspirativa por agulha fina, que define um diagnóstico provável e orienta a terapêutica a adotar. É o melhor método para distinguir uma lesão benigna de maligna e cujo sistema de classificação recomendado é a classificação de Bethesda. A classificação de Bethesda divide o nódulo de tiroide em 5 categorias não diagnósticas: grau 1 benigno, grau 2 lesão folicular de significado indeterminado, o 2 benigno, grau 3 lesão folicular de significado indeterminado, grau 4 o nódulo folicular, o grau 5 o suspeito de malignidade e os malignos o grau 6. Portanto, o grau 6 e o grau 5, todos eles têm indicação para cirurgia. O nódulo folicular, eventualmente, se for um nódulo único, podemos ponderar fazer apenas uma lobectomia, e em relação às outras categorias, o não diagnóstico deverá repetir a citologia. No benigno, e se o nódulo for pequeno, até podemos preconizar uma vigilância de 2 em 2 anos. Se tivermos uma lesão folicular de significado indeterminado, normalmente 6 meses depois reavaliamos, porque aí o nosso critério já passa a ser mais clínico. Se houver crescimento, se houver agravamento do nódulo, terá indicação ou para repetir ou para citologia. A cintigrafia nós pedimos muito poucas, porque em doentes em eutiroidismo nós não precisamos de solicitar uma citologia. Nós principalmente pedimos a cintigrafia quando temos um doente com hipertiroidismo para fazermos um diagnóstico de adenoma tóxico ou bócio multinodular tóxico. Nas doenças de Graves, muitas vezes não pedimos porque temos o diagnóstico clínico e, portanto, prescindimos da cintigrafia. Isto eu já falei, portanto, em relação ao seguimento dos nódulos benignos. Portanto, na abordagem do nódulo da tiroide, portanto, para além de história clínica e exame objetivo, em termos laboratoriais, TSH, T4 livre, e em termos de imagem, é ecografia. Se tivermos uma TSH normal e elevada, indicação para citologia de acordo com as características ecográficas. Se tiver um TSH um pouco abaixo do normal, terá indicação para cintigrafia. E aqui, como também temos os colegas de medicina geral e familiar, então quando encaminhar para a consulta de endocrinologia? Sempre que tivermos uma TSH frenada, faz sentido, frenada ou baixa, faz sentido referenciar, porque muito provavelmente temos um nódulo hiperfuncionante, ou muitas vezes, agora então, no pós-Covid, temos a imensa patologia de Graves, portanto, doença autoimune da tiroide. Sempre que o nódulo tenha indicação para citologia, que também vai ser falado agora na apresentação seguinte, e sempre que haja sinais e sintomas atribuíveis ao nódulo, a disfagia, a rouquidão, os sinais de compressão, nomeadamente num exame de TAC, um bócio com crescimento rápido, se houver história de adenopatias cervicais. A minha intervenção realmente é muito breve, mas também acho que também é bom para cumprirmos o tempo. O que é que eu gostava de salientar? Tem havido um grande aumento de incidência, mas também muitas vezes por pedidos excessivos de ecografia. O sobrediagnóstico e o sobretratamento têm um impacto para o doente, muitas vezes a nível psicológico e obviamente a nível económico. Daí ser importante standardizar as lesões e a criação de um sistema de estratificação de risco, que apesar de tudo tem sido extremamente eficaz e que vai ser falado, portanto, nomeadamente aqui a classificação de TIRADS. Atenção que os nódulos são muito frequentes, a prevalência de malignidade é baixa, mas também não devemos desvalorizar, porque cada vez mais também tenho visto doença da tiroide cada vez mais agressiva, mesmo a nível de neoplasias. E tenho muitas reuniões no âmbito do grupo de estudos da tiroide, na área da oncologia e no IPO, e cada vez mais aquilo que nós não estávamos habituados, portanto a patologia mais grave e, portanto, daí a importância de fazermos um diagnóstico precoce. Habitualmente, em nódulos com menos de 1 centímetro, não tem indicação para citologia. A abordagem inicial passa sempre uma história clínica, exame objetivo, ecografia e, se estiver indicado, uma citologia. A importância dos relatórios ecográficos é fundamental. Eu percebo que é um exame que acaba por ser, muitas vezes, naqueles bócios multinodulares com imensos nódulos, é muito difícil perceber onde é que começa um, onde é que acaba o outro, e torna-se difícil, de facto, fazer um relatório pormenorizado. Mas lá está, muitas vezes não é o nódulo maior que tem significado clínico, é o que está ao lado. E a importância dos sistemas de estratificação de risco é, sem dúvida, uma mais-valia.
Em relação às guidelines, eu vou deixar aqui para o Dr. Nuno Manso na apresentação seguinte, mas na prática, independentemente de ser europeia ou ATA, o que nos interessa mais às vezes é mesmo a estratificação do risco e percebemos, é como nós olhamos para a mama, não é? O BIRADS, o TIRADS, portanto o 3, o 4, o 5, quando olhamos para o 4 ou para o 5 temos obviamente mais cuidado. Temos esta questão que é extremamente importante, que tudo depende da experiência do operador e, portanto, muitas vezes o termos acesso às imagens também é fundamental e também é muito bom estarmos aqui porque é muito bom que as pessoas se dediquem só a uma área de maneira que precisamente estas características ecográficas sejam bem visionadas. Importa uniformizar o exercício clínico das várias especialidades, portanto, nesta abordagem da patologia nodular da tiroide, de forma, portanto, a avaliar a avaliação contínua destes doentes. E, portanto, basicamente é esta a minha mensagem. Obrigada pela vossa atenção e vamos passar então para a comunicação seguinte. Obrigada, doutora Isabel Manita, pela sua excelente exposição. Continuamos com o Dr. Nuno Manso. Então, bom dia a todos. Mais uma vez também agradecer, por um lado, dar os parabéns pela organização deste evento, que é sempre simpático e é ótimo estar aqui e poder colaborar. E também agradecer também à direção da Sintra Médica este amável convite. A parte da cabeça e do pescoço é uma área que a mim me seduziu assim já há bastante tempo. Tenho desenvolvido, mas nos sítios onde trabalho, alguma atividade assim mais dedicada e de facto foi-me feito este convite para vos mostrar aqui assim um bocadinho que é a tendência na importância da ecografia, que de facto se apresenta como método preponderante na avaliação dos nódulos da tiroide. E de facto na importância do rigor que é necessário pôr, isto que a Isabel estava a dizer, para nós às vezes não é fácil com uma doença multinodular e nós vemos, às vezes temos discrepâncias que seguramente os clínicos também têm essa percepção, às vezes entre relatórios de diferentes radiologistas. Eu próprio já me tenho confrontado com relatórios feitos por mim e eu a pensar onde é que estou a ver aquele nódulo que descrevi há 2 anos atrás. Pronto, às vezes não é fácil, sobretudo na patologia multinodular. Quando são nódulos isolados, digamos, com mais quantidade de parênquima, com um padrão assim mais normal, não é assim tão complicado. Mas, de qualquer das formas, a acessibilidade, o baixo custo, no fundo, são, digamos que, as grandes mais-valias da ecografia. Como também método não invasivo, portanto, está muito... e depois é uma preocupação que hoje em dia, de facto, é muito grande e cada vez maior, a questão de não utilizar radiação ionizante. É sem dúvida, e às vezes pode parecer estranho eu dizer que tem uma reprodutibilidade elevada quando às vezes os clínicos são confrontados com as discrepâncias de relatórios que podem existir, mas pronto, de facto é um exame que tem que ser feito com algum cuidado e daí que isto depois também acaba por ser um bocadinho dependente da experiência do operador. Nos últimos anos houve de facto uma tentativa de uniformização de toda a nomenclatura que nós utilizamos a descrever os nódulos da tiroide e baseado nisso também a necessidade de fazer uma estratificação do risco para no fundo estabelecer quais é que são os nódulos que nós devemos vigiar e quais é que são os nódulos que nós devemos indicar para a citologia de agulha fina. Eu habituei-me, e eu aqui assim fujo um bocado do sistema que é estabelecido pela Associação Americana de Radiologia, porque é ponderada em pontuações e, de facto, nós muitas vezes, quando estamos a fazer ecografia, que temos vários nódulos para descrever, ainda para mais ter que estar a fazer contas para cada nódulo, pode se tornar assim um processo um bocadinho desgastante e, nesse aspecto, o sistema EUTIRADS, que é baseado na Sociedade Europeia, nesse aspecto é muito mais simples e acho que fornece boas indicações sobretudo para estabelecermos esta orientação. Isto porquê? Porque nós não podemos também estar a picar todos os nódulos, portanto íamos incorrer num excesso de sobrediagnóstico também, como a Isabel já falou. Iríamos nos confrontar com situações que seguramente depois teríamos que as sujeitar a cirurgias, que seguramente também seriam desnecessárias.
Portanto, aqui assim, eu na minha prática clínica habitualmente uso o sistema Euthy-Rhades, que na prática não é mais do que esta tendência que nós assistimos agora em termos mundiais para, eu trouxe aqui assim aquilo que é agora todos os sistemas começou com o BI-Rhades na mama, que já tem provas dadas há muitos anos, mas que agora, pronto, já percorre várias áreas de patologia do corpo. Em termos de descrição dos nódulos, há de facto características que nos permitem, no fundo, estabelecer que um nódulo tem tendencialmente um aspecto mais maligno ou, no outro extremo do espectro, características associadas à benignidade. São elas aquilo que a Isabel também já falou, os nódulos que tenham um diâmetro vertical mais alto, maior do que o diâmetro transversal, portanto o taller than wide. O facto de nós identificarmos as microcalcificações internas, portanto, acabam por ser aqui assim as duas características que pesam mais, e por outro lado também a questão do contorno irregular. A questão da hipoecogenicidade, ou seja, nódulos muito escuros, é também um critério que nós estabelecemos. Isto genericamente, e para quem faz ecografia, por exemplo, para quem faz ecografia da mama, isto é mais ou menos uma coisa transversal no nosso corpo. Vemos isso, por exemplo, na próstata, vemos na mama, vemos aqui na tiroide, a questão da hipoecogenicidade, sobretudo depois quando atenua posteriormente o feixe ultrassónico, é uma das características que nós também ficamos logo um pouco desconfiados. E depois no outro extremo do espectro temos então características que nós olhamos e podemos dizer logo, e isso pode ficar logo a nosso cargo, a descansar o doente, este nódulo não tem importância nenhuma, esqueça, portanto, e quando pergunta, depois tem que ir ao endocrinologista, eu se calhar digo que sou arrojado ao ponto de dizer que não é preciso, nem sequer é preciso estar a fazer ecografias novamente, pronto. Que é de facto os nódulos que sejam integralmente quísticos, ou seja, que não tenham qualquer componente sólido, ou então aquilo que é o conhecido padrão espongiforme, que pronto, muitas vezes é difícil nós termos um nódulo integralmente espongiforme, muitas vezes resulta da combinação de características. Dentro da classificação do Euthy-Rhades existem 5 graus, o Euthy-Rhades 1 no fundo é uma tiroide normal, sem nódulos. Passando para o nível de categoria 2, no fundo é um nível de nódulo benigno, em que na prática o risco de malignidade é praticamente zero. São os tais nódulos integralmente quísticos, que temos aqui à esquerda um exemplo, ou então estes nódulos com padrão espongiforme, que no fundo simula o aspecto da esponja, com as pequenas áreas quísticas com finos septos. Isto são nódulos em que o próprio radiologista pode dizer ao doente esteja descansado, isto não tem problema rigorosamente nenhum. Portanto, não tem qualquer necessidade de indicação em termos de citologia, a não ser perante um nódulo que tenha sintoma por volumoso, que tivesse indicação para punção, para esvaziamento, para alívio de sintomas compressivos. Na categoria 3 entram 2 nódulos que já são sólidos, ou seja, já não estamos a falar de nódulos quísticos, embora possam ter áreas quísticas, em que o risco de malignidade é entre 2% e 4%. Regra geral são, ao oposto daquele do Toll than wide, são nódulos ovoides, mas no sentido transversal. São, por um lado, os nódulos iso ou hiperecogénicos, ou seja, iso quando tem uma ecogenicidade semelhante, que é o caso da esquerda, uma ecogenicidade tende a ser semelhante à do restante parenquima tiroideu, ou então que é o caso da direita, quando a ecogenicidade é superior à do próprio parênquima tiroideu. O facto de existirem associadamente, porque às vezes isto são, digamos que os exemplos paradigmáticos desta categoria, mas às vezes podemos ter áreas quísticas nestes nódulos. Essas áreas quísticas é mais um reforço do padrão de benignidade das lesões. Quando nós somos confrontados com nódulos com estas características ecográficas, a citologia tem indicação quando tiverem diâmetros superiores a 20 milímetros. E agora entramos, digamos que nas duas categorias 4 e 5 finais, que são aquelas que digamos que são as mais preocupantes. Em que, no caso do Euthy-Rhades 4, temos um risco de malignidade entre 6% e 17%. Isto depois varia muito, no fundo, estes valores que eu dou aqui. Tem a ver com o facto de, às vezes, terem associação, às vezes podemos ter só um sinal, ou podemos ter a associação de vários sinais de malignidade dentro daquelas características de malignidade que vos falei no início. Mas, na prática, a regra geral são nódulos moderadamente hipoecogénicos, ou seja, em que a ecogenicidade, o tom de cinzento é sempre mais baixo, mais escuro
do que o do tecido da tireoide. Podem associadamente ter áreas quísticas, que são sempre a favor de benignidade. A questão do halo, é óbvio que nós olhamos, antigamente havia um reforço maior à questão do halo, mas pronto, aqui a questão do halo, se for um halo fino, é mais uma coisa a favor de benignidade, se for um halo mais espesso e mais mal definido, é uma questão que está mais associada à malignidade. O facto de existirem artefactos dentro do nódulo que, no fundo, dão aquilo que nós chamamos em ecografia uma reverberação posterior, também são tudo critérios que argumentam a favor de benignidade. Neste caso, perante nódulos com estas características, a citologia está indicada quando os diâmetros forem superiores a 15 milímetros. No caso da categoria 5, em que, de facto, são aqueles nódulos que nós dizemos com muito mau aspecto, na prática temos riscos de malignidade que podem variar entre 26% e 87%. Lá está, esta diferença grande de risco muitas vezes tem a ver com o facto de ser um nódulo que tem só uma das características, ou então que faça a associação de duas ou mais características. Mas pronto, quando nós nos confrontamos com nódulos que tenham formas irregulares, ou seja, perdem a forma ovoide, possam assumir uma forma redonda, com contorno irregular, lá está, depois a questão das microcalcificações é talvez um dos sinais que nos desperta logo maior atenção, ou então nódulos marcadamente hipoecogénicos, como é o caso destes dois nódulos que vos mostro aqui em cima. Este da direita, lá está com o diâmetro vertical maior do que o diâmetro transversal. E depois as microcalcificações, em que vemos no exemplo da esquerda, e aqui na linha de baixo também no exemplo da esquerda. O contorno lobulado e irregular constitui, então lá está também um dos critérios que nós prestamos. Por exemplo, aqui assim neste lado direito nós temos um nódulo que é praticamente isoecogénico, por aqui iria para uma categoria 3, mas depois como tem um contorno irregular, trazemos-lo para a categoria 4. Nesta categoria, a citologia está indicada quando temos nódulos de diâmetro superior a 10 milímetros. Quando os diâmetros são inferiores a 10 milímetros, ou seja, menos de 1 centímetro, e isto aqui depois joga um bocadinho com aquilo que a Isabel também estava a dizer, de nós não prestarmos atenção a nódulos com menos de 1 centímetro, nós podemos recomendar uma citologia para um nódulo que tenha menos de 1 centímetro, e depois também depende um bocadinho do grau de conforto do doente ou da pessoa a quem estamos a fazer a ecografia, que há pessoas que não toleram saberem que têm uma lesão potencialmente suspeita, em que nós se calhar vamos ter que fazer uma ecografia com um intervalo de tempo mais curto que 1 ano, e não toleram isso. E há outras pessoas que estão confortáveis com isso, e nesse caso podemos optar entre uma vigilância ativa, portanto com um intervalo entre ecografias mais curto, ou se no caso das pessoas mais ansiosas e preocupadas, avançar mesmo para a citologia, que é sempre um desafio fazer citologias em nódulos muito pequeninos. Dentro da categoria 5, sempre que nós vimos adenopatias, pronto, e nós temos em termos de ecografia, há determinadas características que nos levam logo a sinalizar gânglios aumentados de volume e com alterações estruturais, automaticamente, quando vemos adenopatias associadas, trazemos logo esses nódulos também para a categoria 5. O desafio da doença multinodular tem a ver com, e na prática nós quando uma coisa é estarmos confrontados com 2 nódulos, outra coisa é termos a tireoide cheia de nódulos, mas na prática aqui a prioridade da orientação do nosso exame vai muito na linha de, quando estamos perante vários nódulos, nós tentamos sempre procurar os nódulos que possam cair na categoria 5. Se tiverem mais de 1 centímetro, fazemos citologia a esses. Digamos que o passo seguinte no raciocínio é irmos à procura dos nódulos de categoria 4 que sejam maiores do que 5 milímetros. E se descobrirmos algum nódulo que tem categoria 4, vamos picar só se eles tiverem mais do que 15 milímetros. Mas na prática esta indicação é semelhante àquela que eu referi atrás. E depois a seguir os nódulos de categoria 3, vamos procurar todos que tenham mais de 10 milímetros, mas só vamos picar se eles tiverem mais do que 2 centímetros. E depois há, lá está, achados adicionais que nos podem levantar ou diminuir a questão da suspeição. E é a questão das adenopatias. Todas estas imagens pertencem à mesma pessoa, em que na prática temos um nódulo que ainda para mais é um nódulo de grandes dimensões,
com microcalcificações, heterogéneo, de contorno irregular, já com doença ganglionar e também já tiroideia. Não é, digamos, que uma questão que pese na estratificação do risco, mas é uma indicação importante, que é nós estabelecermos, ou pelo menos dizermos perante um nódulo que possa ser categoria 4 ou categoria 5, se ele toca a cápsula ou se porventura ultrapassa, porque aqui assim, como era o caso desta rapariga, o facto dela ter um nódulo com características de suspeição que ultrapassava a cápsula, o risco de metastização à distância é muitíssimo superior. E depois temos também a questão das calcificações. Nós muitas vezes encontramos calcificações que nós chamamos macrocalcificações, que são calcificações grandes que podem ter uma distribuição central no nódulo ou eventualmente periférica. O sistema eutirrado para estes nódulos, porque nós não sabemos, isto sendo uma calcificação periférica, não nos permite muito bem estabelecer qual é que é, digamos, que o conteúdo deste nódulo. De maneira que estes nódulos habitualmente eu classifico-os como um eutirrado C4, sabendo que o facto de terem uma calcificação periférica não os torna particularmente, digamos que suspeitos. Depois das macrocalcificações ainda, as calcificações periféricas contínuas que não têm um caráter de suspeição, ao contrário das calcificações periféricas descontínuas, como é o caso desta imagem aqui assim, estas levantam maior risco ou maior suspeita de malignidade. Às vezes podem perguntar como é que conseguem distinguir que isto é uma microcalcificação diferente disto. Pronto. Uma das coisas que nós falamos muitas vezes é o artefato de reverberação, que é esta cauda brilhante que aparece aqui atrás dos focos hiperecogénicos. Às vezes, quando esses focos hiperecogénicos aparecem não numa estrutura quística, mas sim num nódulo sólido, às vezes é difícil. Mas na prática, o facto de vermos isto leva-nos a pensar que isto provavelmente será coloide, portanto não é uma microcalcificação. Isto é aquele tipo de imagem que é extremamente comum em ecografia e que não tem importância rigorosamente nenhuma. Pronto, e só para resumir aquilo que vos falei e para, no fundo, estabelecer aquilo que é as orientações do sistema EUTIRADS, baseado ou não com a presença de, se não tem sinais suspeitos, portanto, a questão das categorias 2, 3 e 4, desde que não tenham os tais sinais de suspeição que vos falei. Depois tem a ver com a ecogenicidade, portanto, partindo do anecogénico, portanto, o nódulo quístico ou espongiforme, iso ou hiperecogénico, em que na prática isto depois estabelece o baixo risco, e isto depois, no fundo, são as indicações concordantes com, se for uma categoria 2, é um nódulo benigno, não tem indicação para fazer citologia diagnóstica. O EUTIRADS 3 é um baixo risco, fazemos a citologia se os nódulos tiverem mais do que 20 milímetros. Categoria 4, risco intermédio, se os nódulos tiverem mais do que 15 milímetros. E depois os nódulos com, pelo menos uma das características de suspeição, coloco-los logo em categoria 5, com indicação para citologia se tiverem mais do que 10 milímetros. Menos do que 10 milímetros fica a decisão baseada no doente em relação ao que fazer em termos de vigilância. E pronto, na prática gostava de vos mostrar. Muito obrigado. Dr. Nuno, muito obrigada. E vamos passar já à doutora Cecília. As perguntas ficarão para o fim. Muito bom dia a todos. Antes de começar, quero agradecer à Comissão Organizadora e ao Conselho de Administração, nas pessoas da professora Cristina e do Dr. Carlos, o convite para eu estar aqui. Cumprimentar os colegas da mesa e todos os participantes na sala. Cabe-me a mim falar sobre o diagnóstico citológico destes produtos de punção aspirativa da tiroideia que chegam ao nosso laboratório. Queria salientar, antes de começar, que os casos fazem todos parte da casuística do nosso serviço, que vou ter uma intervenção facilitada, porque os colegas anteriores já fizeram a introdução àquilo que é importante e às classificações, ainda bem, porque o que eu tenho basicamente são imagens para vos mostrar, e espero não vos aborrecer muito, porque é assim, a anatomia patológica vive de imagens ao microscópio, e é por aí que nós fazemos o diagnóstico. Na anatomia patológica entram os produtos de punção aspirativa de forma mista e em combinação com a nossa endocrinologista. Entram lâminas de esfregaços convencionais e o produto que é posto na altura da punção
num frasquinho de meio líquido, que é um fixador. Estes são os esfregaços convencionais, como todos sabem, que depois das lâminas coradas ficam com este aspecto. É um aspecto muito hemorrágico. Normalmente as punções têm coloide e sangue e muitas vezes temos dificuldade em observar as células por causa deste fundo. E daí, usando o tal meio líquido, em que fazemos um processamento automático e as células vêm parar a esta lâmina, uma lâmina mais clarinha, porque com este método nós conseguimos tratar o sangue, diluir o sangue, evitando, portanto, que obscureçam as nossas células. Conseguimos então ter uma melhor preparação para observação ao microscópio. Como é que nós nos entendemos à distância? Os colegas na imagiologia, a doutora Isabel no seu consultório, eu no laboratório, como é que nós conseguimos perceber quais os diagnósticos e o que é que esses diagnósticos podem levar? Através daquilo que a doutora Isabel já falou, foi a classificação de Bethesda. A classificação de Bethesda foi estabelecida desde 2007. Em Portugal começámos a utilizá-la obrigatoriamente desde 2009. Em Bethesda, através de uma reunião de citopatologistas e de endocrinologistas, que estabeleceram 6 categorias diagnósticas, onde todos os diagnósticos citológicos podem caber e cada categoria diagnóstica tem as suas indicações clínico-terapêuticas precisas, que podem, eventualmente, ser seguidas ou não, depende de uma avaliação depois multidisciplinar. Então vamos para a primeira categoria, a categoria não diagnóstica. Na categoria não diagnóstica temos normalmente citologias muito pouco celulares, com uma ou outra célula folicular, e por regra nós só podemos validar as citologias quando elas têm pelo menos 6 agrupamentos de células foliculares. Mas há exceções. Por exemplo, se nós tivermos uma informação clínica que foi picado um quisto coloide, nós não vamos não validar a citologia, porque os quistos têm um conteúdo hemático e de coloide bastante grande e são escassamente celulares e evitamos assim que o doente seja novamente pulsionado. Portanto, aí não damos esta classificação. Em casos, por exemplo, em que nos dizem que picaram um nódulo sólido, com calcificações, com suspeição Eutirates 3, 4, é evidente que teríamos que dar insuficiente para diagnóstico. E vamos passar agora para a categorização de benigno. Eu vou só mostrar, dentro desta classificação, desta categoria de benignos, os diagnósticos mais frequentes, porque há outras situações. O mais frequente é o quisto coloide, como já se falou, em que não temos praticamente células foliculares, só temos macrófagos e hemocidrófagos. O nódulo hiperplásico reativo, nódulo hiperplásico do epitélio folicular em tiroidites linfocíticas, em que temos células foliculares dispersas ou em folhetos, ou misturadas com células de metaplasia apócrina num fundo de linfócitos. E o outro diagnóstico muito frequente é a doença folicular nodular, nódulo coloide ou bócio coloide, como quiserem, em que temos células foliculares dispersas ou em folhetos, em que a tipia nuclear não existe, são células muito iguais umas às outras. A indicação formal para esta categoria é a vigilância clínica e ecográfica, a não ser que clinicamente o nódulo seja muito... a tiroideia esteja muito aumentada de volume, seja multinodular e tenha indicação cirúrgica. A terceira classificação, a classificação da tipia de significado indeterminado. Na classificação de Bethesda, houve uma revisão o ano passado, em 2023, e esta atipia de significado indeterminado sofreu uma subdivisão. A divisão da atipia de significado indeterminado sem atipia nuclear. Temos aqui agrupamentos pseudopapilares, que não gostamos muito porque papilas fazem-nos lembrar carcinomas papilares, mas as células foliculares não têm atipia nenhuma, não têm alterações nenhumas. E se dissermos atipia de significado indeterminado, outros, neste momento, estamos a dizer, poncionem de novo, se faz favor. Agora, se tivermos atipia de significado indeterminado em agregados de células foliculares que podem ser ou não pseudopapilares, mas que têm algumas incipientes alterações nucleares, já nos preocupa mais e isto vai depender da correlação com a clínica. Isto pode ser sujeito, a indicação será repetir a punção ou cirurgia. Depois temos a quarta categoria, que são os tumores foliculares. Os tumores foliculares são muito bonitos, temos citologias muito celulares,
com células foliculares em microfolículos, todos muito direitinhos, ou então células oncocíticas, também em microfolículos. Neste caso, temos uma neoplasia folicular, ou temos uma neoplasia folicular oncocítica, anteriormente designada, e com esta designação, nova designação de 2023, a nova classificação, desculpa, a revisão da classificação, já não se chama tumor de células de Hürtel. Devemos dizer neoplasia folicular oncocítica. Normalmente, estas são situações em que os doentes têm um nódulo único e a indicação pode ser lobectomia. Depois, a quinta classificação são os suspeitos para malignidade. Portanto, temos agregados de células foliculares em papilas rígidas, mas com alguma atipia nuclear. Não temos todos os critérios nucleares para fazer o diagnóstico de carcinoma papilar. A indicação desta categoria será cirurgia, a não ser que, especialmente se houver uma suspeição clínica bastante alta, a não ser que clinicamente se ache que se deve repetir a citologia. E, por fim, a característica de maligno, em que temos células foliculares em agregados verdadeiros papilares, coesos, com calcificações, em que os núcleos são muito diferentes uns dos outros, hipercromáticos, com fendas nucleares e com inclusões intranucleares. Estamos perante um carcinoma papilar. Dentro da categoria de malignos há mais diagnósticos malignos, há mais tumores malignos, mas eu vou só apresentar mais um que faz parte da nossa casuística, um doente da doutora Isabel Manita, uma doente, em que a citologia, tratou-se de um carcinoma medular da tiroideia, citologia muito celular, com células pequeninas, plasmocitoides, sobreponíveis, em agregados coesos, com cromatina hipercromática e padrão em sal e pimenta. Outra vantagem de nós utilizarmos também aquele meio líquido, aquele fresquinho que vos mostrei, é que nós podemos passar as células que estão nesse meio líquido para parafina e cortar como se fosse um tecido. Para quê? Para fazermos estudo imunocitoquímico. Como suspeitávamos de um carcinoma medular, fizemos o anticorpo anticalcitonina que nos marcou positivo nas células. E depois tivemos a confirmação que a doente tinha calcitonina sérica positiva. E termino salientando mais uma vez que a informação clínica completa é necessária e que o diálogo anatomoclínico saudável proporciona os melhores diagnósticos citológicos e a melhor orientação do doente. E eu regozijo-me, porque ao longo destes anos, eu, a doutora Isabel Manita, o doutor Nuno Manso, temos tido o melhor diálogo possível e por isso estou muito grato a todos. Obrigada. Doutora Cecília, muito obrigada pela sua excelente exposição. Vamos pôr em prática as perguntas que queiram fazer à mesa. A questão que quero pôr é para a doutora Isabel Manita, no sentido de nos esclarecer sobre o hipertiroidismo, se além do tratamento médico convencional ou o tratamento cirúrgico, se existe outro tratamento que substitua estes dois. Portanto, o hipertiroidismo, nós temos sobretudo duas causas, portanto, a parte autoimune, portanto, que é a doença de Graves, ou tínhamos então os adenomas tóxicos e os bócios multinodular tóxicos. Como primeira linha para o tratamento do adenoma tóxico e do bócio multinodular tóxico, sem dúvida, é o tratamento com iodo radioativo. Porquê? Porque muitas vezes conseguimos que o doente fique em eutiroidismo, basta tomar uma cápsula com iodo radioativo, há ali um período de 10 dias que terá que fazer algum isolamento, sobretudo ao pé de grávidas, ao pé de crianças, por causa de não ser radioativo para a tiroide das outras pessoas, mas é muito pouco invasivo e lá está, é curativo, portanto, ou seja, conseguimos normalizar a função tiroideia só com a ingestão de uma cápsula de iodo. Em relação à doença de Graves,
Por exemplo, nos Estados Unidos, eles muitas vezes optam como primeira linha com o tratamento de iodo radioativo. Na Europa, nós fazemos diferente, porque apesar de tudo, temos uma doença autoimune, que é uma doença de Graves, e que nós sabemos que em 30%, após 1 ano e meio, 2 anos de tratamento médico com antitireoideus de síntese, conseguimos ter a remissão. Não quer dizer que a doença não possa voltar, mas de qualquer forma tentamos sempre, até porque as pessoas gostam de ter aquela perspectiva de não necessitarem de fazer terapêutica para a tireoide a vida toda. Quando existe uma primeira ou uma segunda recidiva, devemos avançar para um tratamento definitivo. Se o doente tiver uma oftalmopatia de Graves, sobretudo moderada a grave, o tratamento com o iodo está contraindicado, porque muitas vezes agrava a patologia ocular. Nos doentes que não tenham patologia ocular ou que tenham uma oftalmopatia ligeira, com corticoterapia pode-se fazer o tratamento com iodo nestes doentes com doença de Graves. No fundo, sobretudo naqueles doentes que não tenham um bócio muito marcado. Também é eficaz, o doente vai ficar em hipotiroidismo, porque toda a tireoide capta o iodo, porque é uma doença de Graves, portanto toda a tireoide capta o iodo radioativo e, portanto, mais cedo ou mais tarde o doente entra em hipotiroidismo e vai ter que fazer terapêutica com levotiroxina para toda a vida. Mas é uma ótima solução no sentido em que não é invasivo. Naquelas situações mais graves em que não conseguimos de todo, quer controlar a função tiroideia, é uma oftalmopatia grave, em bócios muito grandes, optamos por enviar para tratamento cirúrgico. Portanto, aí neste caso é uma tiroidectomia total, porque se deixar o mínimo de tiroide pode voltar a recidivar a doença de Graves. Agora, estas situações por vezes são extremamente complexas. O mandar para uma cirurgia, um doente que ainda esteja em hipertiroidismo, que não esteja controlado, já tem tido situações de ter que internar e fazer plasmafrese para enviar para a cirurgia e aqui temos que ter muita atenção porque o cirurgião tem que ser um cirurgião muitíssimo experiente, porque estamos a falar de uma cirurgia, de uma doença de Graves, ou seja, uma tiroide muitíssimo vascularizada e cujo risco operatório é muito maior. Primeiro porque são tiroides muito grandes, mais vascularizadas, existe o risco de lesar o recorrente, de ficar permanentemente com um hipopara e, portanto, tudo isto tem que ser gerido. Eu tenho a sorte de trabalhar há muito tempo com a mesma cirurgiã, que está nesta área há seguramente 30 anos e, portanto, que todos os dias opera a tiroide e, portanto, eu não tenho complicações, quer por patologia benigna, quer por patologia maligna com a tiroide. Mas posso-vos dizer que, como trabalho no Algarve há 15 anos, que as coisas que mais me custa é ver as complicações de bócios, que muitas vezes eram perfeitamente inofensivos e que vão parar ao hospital de Faro e que eu já percebi que os colegas da cirurgia tanto operam desde a raiz do cabelo até à ponta do pé. E, portanto, o que acontece é que vai tiroide, vai paratiroides, vai recorrentes e uma pessoa que tinha um bócio perfeitamente normal, sem qualquer alteração na função ou queixas compressivas, passam a ter uma doença grave para o resto da vida. Portanto, temos que ser muitíssimo criteriosos e cada caso é um caso, não é? E também temos que ir de acordo com a expectativa do doente. Se um doente tiver um gato em casa, por exemplo, posso-vos dizer que muitas vezes o critério de reclusão de não fazer o iodo radioativo é porque tem o gatinho e o gatinho pode ficar doente. E eu aproveito e digo logo, os gatos quase todos têm hipertireoidismo, portanto, assim, tratam a pessoa e tratam o gato. E os cães é ao contrário, os cães têm hipo. Portanto, mas temos que, cada caso é um caso. Mas o hipertireoidismo é uma doença que não é fácil o seu tratamento, a adesão terapêutica, temos que monitorizar muito. Numa fase inicial, praticamente os doentes fazem análises todos os meses, é mails atrás de mails, as pessoas mandam um mail, não explicam que medicação fazem e andamos nisto de 4 em 4 semanas. Já agora, no caso do hipertiroidismo subclínico, a terapeuta beta-bloqueante é indicada ou que outra terapêutica devemos fazer? Eu acho que aqui, essencialmente, é perceber a causa.
do hipertireoidismo subclínico. Nós podemos ter um hipertireoidismo subclínico porque temos uma tireoidite de Hashimoto numa fase inicial, em que existe uma destruição da tireoide e, portanto, as hormonas entram em circulação e nós apercebemos pelos anticorpos que rapidamente, passado 2 ou 3 dias, nesse caso, se houver sintomas de palpitações, faz todo o sentido. Nós temos tido a dificuldade de estar esgotado o Inderal. Acho que os doentes conseguem encontrar o genérico, mas às vezes não tem sido complicado. Mas, sem dúvida, nestas situações em que isto vai ser transitório, não faz qualquer sentido estar a tratar um hipossubclínico, que se calhar é uma fase inicial de uma tireoidite de Hashimoto, e depois, aliás, passado 3 meses, o doente até vai desenvolver o oposto, é o hipotireoidismo. Portanto, sem dúvida, então, por exemplo, em situações de tireoidites subagudas, que nós temos muitas ali no outono e na primavera, em que têm dor, febre também, muitas vezes, têm o hipertireoidismo subclínico, têm muita clínica e nós tratamos com anti-inflamatórios e com beta-bloqueantes, sem dúvida, por causa do controle da sintomatologia. E, eventualmente, corticoide. Muito obrigada a todos pela excelente exposição. Eu queria fazer uma pergunta também à doutora Isabel Manita relacionada com a patologia tiroideia de etiologia iatrogénica, porque temos aqui também cardiologistas, não sei se ainda se continua a utilizar a amiodarona como antiarrítmico, acho que é muito querida dos cardiologistas, mas tem consequências a nível da tiroide, certo? Uma excelente questão, porque, assim, quando ele tem uma sobrecarga, a amiodarona tem uma sobrecarga iodada enorme e que muitas vezes persiste para cerca de 1 ano. Eu costumo dizer, quando o doente desenvolve hipotireoidismo secundário à amiodarona, para nós é um paraíso, porque basicamente nós vamos repondo a levotiroxina com doses muito baixas, precisamente para não agravar a fibrilação auricular e, portanto, conseguimos manter o doente habitualmente com TSHs no limite superior para não corrermos o risco de patologia cardíaca e muitas vezes eu transmito a informação ao doente para informar o colega de cardiologia que não há necessidade de suspensão por esta razão da tiroide à amiodarona. Agora, a situação inversa é extremamente complexa para nós, porque o desenvolvimento do hipertiroidismo são hipertiroidismos extremamente difíceis de controlar, muitas vezes tenho que dar doses muito elevadas de corticoides, os antitireoidores de síntese e aí escrevo uma carta ao colega para ver se é possível a suspensão da amiodarona, porque senão nós não vamos conseguir sair deste ciclo. E aí também já tenho tido várias situações de termos que fazer o doente uma plasmaferese ir para o bloco, porque não conseguimos nem que a pessoa melhore da patologia cardíaca e não conseguimos controlar a função tireoideia. Nós aqui na Sintra Médica, felizmente temos para aí uns 3 ou 4 casos que correram muitíssimo bem, até num senhor pai com 80 e poucos anos, que eu fiquei, mas pronto, que ia de 3 em 3 semanas, e que ao longo de 1 ano lá fomos fazendo os corticoides, antitireoideus, o doente parou a amiodarona e já tem a situação controlada. Mas hipotireoidismo dá para manter a amiodarona, hipertireoidismo é impossível, é mesmo impossível. Eu já agora respondi um pouco à professora Cristina em relação à amiodarona, que muitas vezes a patologia tiroideia está associada à fibrilação auricular, se os doentes têm patologia de fibrilação auricular em que fazem amiodarona para controle da frequência cardíaca. Eu acho que devemos substituir a amiodarona por um beta-bloqueante para controle da frequência cardíaca. Sim, sim. Na minha experiência clínica de tratamento de arritmias, eu só uso amiodarona quando não há mesmo outra solução, ou como ponte. Por exemplo, um doente vai fazer uma ablação, até ir à arritmologia, ou até fazer a ablação, coloca amiodarona. E há situações clínicas, por exemplo, um doente que tenha uma TV incessante que tem que fazer amiodarona. Faço sempre controle de função tiroideia, acho que às vezes as pessoas esquecem-se de fazer controle de função tiroideia e tenho
acho que os meus medos vão agora em o que é que a doutora Isabel Manita disse. Hipertiroidismo, tenho muito medo que os doentes se envolvam. Já vi 2 doentes falecer com hipertiroidismo, que não foi possível controlar a situação, e portanto acho que não há nenhum antiarrítmico que seja tão bom para as arritmias como a amiodarona, mas temos que pensar nos efeitos extracardíacos, não só da tiroide, mas também fibrose pulmonar, algumas alterações hepáticas. Portanto, eu acho que a amiodarona era um fármaco que, se fosse introduzido agora, não era aprovado. E, portanto, utilizar só a amiodarona em casos muito específicos. De qualquer forma, eu não percebo nada, não é? Mas isto é a informação dos doentes, que se dão muitíssimo bem com a amiodarona e depois, quando trocam, que andam pior da arritmia. Eu consigo tratá-los. A gente, em último caso, faz a plasmaferese e tira-se a tiroide e acabou o assunto. Mas tenho tido situações realmente bastante difíceis, sobretudo, muitas vezes, vocês já consultam de cardiologia fazem assim, mas o que às vezes acontece é que o doente tem um episódio, vai à urgência, a medicina interna vê e faz a impregnação com a amiodarona, estragam outra vez aquilo tudo e anda outra vez tudo para trás. Portanto, temos que ter atenção, às vezes, lá está a importância das equipas multidisciplinares, não é? E às vezes as urgências, os episódios de urgência vêm aqui, já me tenho apercebido dessas situações. Pois, nós, na prática, se o doente já teve antecedentes de doença da tiroide, tentamos não fazer de tudo a amiodarona. E acho que é assim, com a evolução, obviamente que há exceções, mas com a evolução da cardiologia, com a evolução da ablação de fibrilação auricular, realmente a amiodarona é uma exceção, é para usar excepcionalmente. Doentes, às vezes até os que usam mais, são neste momento os doentes com arritmias ventriculares em contexto de cardiopatia. Tenho cada vez menos, sim, menos doentes tratados, mas ainda vou apanhar. Mas lá está, se o doente tiver hipotireoidismo, se não tiver outras complicações, por mim não abstenho, não é? Obrigada pela excelente apresentação, obrigada a todos e vamos passar um intervalo.